Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país, entendeu? A burrice mais convencional e a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não é bom, quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Péssima noite para você. Não assistam a esse filme. Vão embora. Tarde demais. Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então fiquem. Sofram. Assistam. Quem sou? Decretado estado de sítio No país. O dispositivo policial Reforça todos os seus órgãos. qualquer semelhança com fatos Reais. ou irreais pessoas vivas Mortas ou imaginárias. é mera coincidência e desatar. Trata-se de faroeste sobre o terceiro mundo. Eu sei que fracassei. Minha mãe tentou me abortar para mim não morrer de fome. Nasci assim, quem tiver de sapato não sobra. Fui usado pelos bandidos da mão negra porque não sabia. Só precisava de terror, mais nada. Eu pensava que estava dando o maior dentro e foi o maior fora da minha vida. Eu não simpatizava com os bandidos. Fracassei, eu sei disso. Um estilo de cinema que surgiu no Brasil logo depois do golpe militar e serviu como uma espécie de catarse contra a ditadura. A figura do anti-herói, os tipos desajustados, sempre à margem da sociedade. Bandidos, loucos, cafetões, prostitutas. Ideias libertárias sob uma ótica nua e crua. O termo cinema marginal traduz um pouco das várias vertentes do cinema de autor. O de grude, cinema pessoal, anti-intelectualizado. O cinema marginal, na verdade, ele foi uma manifestação cinematográfica muito, de uma certa forma, parecida com o cinema novo. Foi um momento histórico que o Brasil estava atravessando e o cinema marginal surgiu naquele momento, ou seja, logo após 64, 65, 66. Um pouco fruto da repressão. Usarei a repressão toda vez que ela se fizer necessária. Não temo meus inimigos. Um pouco fruto daquele momento histórico que a gente estava vivendo, desencanto com as revoluções, com as transformações que acabaram não acontecendo e, de uma certa maneira, também meio filhos da censura, que cada vez era mais atenta ao tipo de cinema que estava fazendo. Você diria que o cinema marginal teria semelhança com o cinema novo? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Primeiro, a vontade de mudar, a vontade de se colocar através do cinema. O cinema como uma expressão, como um discurso, como um ensaio, que hoje se fala muito. O sentido de improvisação, mas com uma ideia muito clara sobre o que você quer dizer. Então, eu acho que eu sinto falta disso. Tinha uma exposição, tinha uma verdade, tinha, sobretudo, acho que uma vontade de se colocar e uma vontade de mudar. Que nisso eu acho que é muito próximo ao cinema novo. Estamos no momento crítico em que um golpe poderia estar se desfechando contra nós de qualquer direção e a qualquer momento.
Esta é uma hora de ação e não de tristeza. As pessoas tentavam fazer de todo jeito para sobreviver na sua profissão, para sobreviver enquanto artista, mantendo um discurso, e todos sofriam com isso terrivelmente, cada um tentava a sua forma. Eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para essas pessoas. Às vezes a gente tende a achar, não, mas o pessoal caiu na pornochanchada. Não sei se caiu na pornochanchada, mas era a possibilidade que você tinha de fazer cinema naquele período e de se colocar contra esse mainstream. Outras pessoas tentavam, através da Embrafilme, conseguiam fazer seus filmes. E acho que, por exemplo, a Bel Air, eu acho que é um caso a ser estudado, a ser valorizado, a profusão dos filmes, a forma como eles faziam, e naquele período, né? E brigando com a censura o tempo todo. Se você pegar todos os grandes filmes daquela geração, tem sempre foco muito bem direcionado à questão desse herói nihilista, basicamente nihilista, quer dizer, um homem contra a sociedade, né? A começar, sei lá, do Bandido da Luz Vermelha. Eu acho que essa é a grande característica que define o nascimento, né? E a existência do cinema marginal. Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou. Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão. Eu acho que, essencialmente, as mudanças que surgem com o cinema marginal, elas estão não só integradas nessa noção do personagem à deriva, né, dos personagens à deriva, que era um pouco o estado de espírito dessa geração, da geração que adoleceu, que vivenciou política estudantil pós-64, não só na presença dos personagens, dos personagens do cinema marginal, mas sobretudo na estética, né? Havia era quase como uma palavra de ordem, né? Como de se buscar uma antiestética. Né? Quer dizer, no fundo, o quebrar as regras também do bom comportamento da linguagem cinematográfica. Era como se dissesse assim, eu não tenho que chegar ao público, o público tem que chegar à minha geração. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que isso é uma coisa que de uma certa forma, define também a transformação da linguagem cinematográfica posterior. O cinema deixou de ser até na sua forma de contar as histórias, um cinema bem comportado. Se você não buscava, as palavras um pouco de ordem era exatamente essa, era se espelhar no pior, não no melhor. Mas isso é uma postura política, isso aí nitidamente é uma postura política, ideológica de uma geração. Era um acontecimento o filme, um acontecimento de ideias, espetacular, O Bandido da Luz Vermelha. E fez em seguida um outro que me pareceu ainda um filme ainda mais aprimorado, dentro dessa coisa da qual eu via no Rogério o gênio para fazer, que era o cinema popular sofisticado, coisa que não se conseguiu fazer no Brasil. Ele era o homem para fazer isso. Tinha feito 2 filmes extraordinários, sobretudo o segundo, a Mulher de Todos. E eu havia feito O Matou a Família e Foi ao Cinema e O Anjo Nasceu, no ano de 1969. É uma produtora que nasceu de uma conversa com meu amigo Júlio Bressani, que era um gentleman, é uma pessoa extremamente carinhosa e sensível. Com criação a mais livre possível. Um cinema que tivesse ligado a uma ideia de criatividade, de invenção, liberdade irresponsável. Usando de todo o repertório que podíamos ter ali, intelectual, físico, econômico, financeiro, tudo. Vontade de fazer, de se expor àquela coisa e de se transformar por aquela coisa. Isso me parece o mérito da Bel Air. Um cinema feito como instrumento de transformação. Eu acho que nós temos grandes diretores que participaram desse movimento.
com obras muito diferentes. Nós temos as produções da Bel Air, que eu acho que são produções de grande relevância. Nós temos Bressani, que continua fazendo seus filmes e continua com uma certa coerência. Temos o legado deixado por Sganzella, temos filmes que a gente não tem acesso, infelizmente, porque não foram restaurados, não foram lançados em DVD. Isso é lamentável, mas é aquilo que a gente faz com a nossa memória mesmo. E, sobretudo, com a memória que você não quer valorizar, que é exatamente essa que foge a esse mainstream, essa que foge a esse cinema padrão, do bom mocismo, da boa imagem, da boa montagem, da forma correta de fazer. Nada contra, mas por que não também valorizar essa experimentação? Eu acho que foi um legado muito importante, que agora a gente começa a valorizar um pouco mais. Eu acho que ainda mais porque a gente sente falta desse cinema, eu pelo menos. Eu acho que foi um contraponto que as pessoas encontraram para viabilizar seus filmes, para de alguma forma se opor ao mainstream, a um cinema muito bem comportado, muito bem feito, que acho que hoje é a tendência, né? Acaba uniformizando demais o olhar, então, e valorizando menos a experimentação. Eu acho que o cinema marginal deu margens para sair da margem.